Um grande questionamento tem surgido na cabeça dos brasileiros, especialmente os de direita. Quem é Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo? Tarcísio se tornou político através do apoio, do aval do presidente Jair Bolsonaro. Sabemos que se trata de alguém tecnicamente muito competente. Foi um bom ministro no governo Bolsonaro. Hoje, governando o segundo maior orçamento da América Latina, nós começamos a conhecer Tarcísio de Freitas, o político. E ele começa a experimentar o grande poder e influência que esse cargo proporciona. Veja algumas declarações de Tarcísio de Freitas. Eu estou no meio de juristas renomados e vou falar aqui para juristas renomados e quem sou eu? Então, de repente, eu tenho que falar aqui para o ministro Gilmar, para o ministro Barroso, para o ministro Salomão, com a maior cara de pau do mundo, e quem sou eu aqui nesse evento. Mas eu quero agradecer, ministro Gilmar, um honroso convite, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, fundador e professor do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, também os nossos palestrantes, ministro Flávio Dino, e de uns tempos para cá, algumas pessoas têm mencionado o risco da democracia, o risco do Estado Democrático de Direito. Bom, eu sou otimista por natureza e tenho dito o seguinte: a democracia brasileira é forte, é vibrante, ela está revigorada e a gente não tem grandes riscos. Agora, para não fazer só o discurso, a gente tem que analisar se isso faz sentido com base nas características do Estado Democrático de Direito. E é em cima desse Estado Democrático de Direito, ou de suas características, que a gente vai fazer aqui uma análise de risco, e é por isso que eu tenho falado que o nosso risco é baixo. Nós temos um Estado Democrático de Direito vibrante e nós estamos caminhando na direção certa. A primeira coisa é que o Estado Democrático de Direito tem que ter o seu fundamento na soberania popular. E a pergunta é: a gente, quando olha para o nosso Estado Democrático de Direito, a gente percebe seu fundamento na soberania popular? E a resposta é sim. Então eu diria que a gente vai bem nessa direção. Fundamental a existência de um órgão guardião da Constituição com vontade livre, com atuação livre. E isso nós temos. Então esse risco também, eu diria que é muito baixo, não existe. Nós temos esse guardião da Constituição e que tem funcionado muito bem nos últimos tempos. Mas quando a gente perpassa por todas essas características, por todos esses fatores, a gente percebe que nós estamos caminhando na direção certa, temos uma democracia sólida, temos uma democracia que vai garantir para as próximas gerações um Estado mais harmônico, mais justo e com mais prosperidade. Senhor presidente Lula, senhora presidente Rosa Weber, caro senador veneziano, presidente do Senado em exercício, meu caro Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, vou cumprimentar todos os senhores ministros, vou fazer isso na pessoa do vice-presidente Geraldo Alckmin, com quem eu tenho que aprender sobre São Paulo, presidente. Queria cumprimentar todos os ministros de Estado, todos os governadores aqui presentes, e era muito importante estar presente no dia de hoje, ministra Rosa, neste ato de solidariedade. Solidariedade aos poderes constituídos, solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, solidariedade ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, solidariedade, no final das contas, à nossa democracia. A grande pergunta é: será que Tarcísio de Freitas, o político, é aquilo que o seu eleitor, que o elegeu, espera? Será que ele tem atuado de forma a atender os anseios daqueles que o elegeram e que, em tese, ele deveria representar? Tarcísio disse em uma entrevista recente que, com relação ao impeachment de Alexandre de Moraes, ele tem sido um bombeiro, vive apagando incêndios. Mas, na verdade, quem põe fogo nessa situação é o povo e aqueles que representam legitimamente o povo, como o deputado Nicolas Ferreira, o deputado Gustavo Gaia, o senador Magno Malta e tantos outros nomes, Marcel Van Hatten, enfim. Quem põe fogo nessa situação são aquelas pessoas que Tarcísio deveria representar. Esse fogo, ele é a pressão popular, a pressão dos conservadores, do povo de direita, que não quer mais ver o seu país sitiado. Os brasileiros sérios não querem mais ver no poder alguém que, mesmo segundo a avaliação de advogados recém-formados,
alguém que desrespeita o devido processo legal, que atropela constantemente a Constituição brasileira. Alguém que age de maneira autoritária, truculenta e cruel. E se Tarcísio trabalha como um bombeiro para apagar esse fogo, que é a pressão popular, então ele, na verdade, tem trabalhado contra o povo. E isso não é uma suposição, infelizmente é uma constatação. O hoje governador Tarcísio de Freitas tem como seu principal articulador político Gilberto Kassab, o dono do partido PSD 55. Esse mesmo, um dos maiores líderes do centrão fisiológico brasileiro. Esse grupo de políticos que atua para ser o fiel da balança. Esse grupo, eles têm um grande poder e eles têm, na maioria das vezes, a capacidade de aprovar ou desaprovar muitas coisas na política brasileira. E eles vendem este seu poder por um preço bem alto. Kassab é, na verdade, uma das figuras mais abjetas da política brasileira e é secretário do governo de Tarcísio de Freitas. E o PSD, o 55, ele ainda tem mais uma secretaria no governo de Tarcísio. Numa eventual candidatura à reeleição do governo de São Paulo, Gilberto Kassab seria o vice de Tarcísio nessa chapa. Nós sabemos que Tarcísio é muito bom para construir pontes, fazer estradas, mas será que é isso que o povo espera dele como político? Quero lembrar que a China também é muito boa em construir obras de infraestrutura, assim como a Rússia também faz muitas obras de infraestrutura, mas isso não torna essas nações livres e nem democráticas. Tarcísio, sem o aval e o apoio do presidente Bolsonaro, ocuparia apenas algum cargo aí no governo federal, quem sabe até no governo Lula, já que ele atuou, trabalhou no governo da Dilma. Amigos, será que mais uma vez a direita brasileira comprou gato por lebre? O que você acha disso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e se gostou desse vídeo, se inscreva neste canal, deixe o seu like para que nós possamos continuar conversando a respeito de política e diversos outros assuntos aqui do nosso maravilhoso Brasil.